Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, nosso papo é sobre um universo fascinante, o mundo emocional do autismo. A ideia aqui é a gente entender melhor como os sentimentos podem ser vividos de maneira diferente, sabe? E com isso, a gente consegue criar mais empatia e mais bem-estar para todo mundo. Vamos nessa? Para começar, eu queria deixar uma pergunta no ar. Uma que vale para todo mundo, viu? O que será que as nossas emoções estão de fato tentando comunicar? Essa é a chave da nossa conversa de hoje. O ponto de partida para a gente mergulhar a fundo nesse assunto. E toda essa nossa exploração de hoje é baseada no trabalho incrível da Adriana Paixão. O que é muito legal é que ela une duas visões, a de terapeuta e mentora, com a vivência dela própria como uma pessoa autista. Isso dá uma profundidade, uma autenticidade para a conversa que é fundamental. Ok, então vamos começar do começo. Antes da gente falar sobre as particularidades do autismo, a gente precisa dar um passo para trás e entender uma coisa básica. Para que servem as emoções? Qual a função delas para qualquer ser humano? Olha que interessante, a própria origem da palavra já entrega muita coisa. Emoção vem lá do latim emovere, que quer dizer mover para fora. Então o ponto central é esse. Emoções não são só sentimentos que ficam dentro da cabeça. São, na verdade, reações no nosso corpo feitas para nos colocar em movimento, para a gente agir. E por que elas existem? Bom, primeiro de tudo, para nossa sobrevivência. São reações quase que automáticas, por instinto. Elas também são essenciais para a gente se conectar com outras pessoas, criar laços. E, claro, elas são o motor do nosso comportamento, seja para nos defender de algo, nos aproximar ou até mesmo para nos deixar paralisados. Beleza, agora que a gente já tem essa base bem estabelecida, vamos pro coração do nosso papo. De que forma a experiência de sentir as emoções pode ser diferente para uma pessoa no espectro autista? Então, existem algumas diferenças bem marcantes. A intensidade de uma emoção, por exemplo, pode ser muito mais forte ou, às vezes, bem mais sutil. Pode existir uma dificuldade real em identificar e colocar em palavras o que se está sentindo. Às vezes, a reação que a pessoa demonstra não é a que a sociedade espera, sabe? E a forma de comunicar essa emoção pode não ser com palavras, mas sim com o corpo, com ações. E o mais importante aqui é entender: isso não é um defeito, é neurodiversidade, é só um jeito diferente de funcionar. E essa dificuldade em reconhecer e nomear as emoções tem um nome: alexitimia. Guarde esse termo porque ele é uma peça-chave para a gente entender boa parte do que estamos conversando aqui. E a alexitimia traz desafios bem práticos para o dia a dia. Pensa na dificuldade de simplesmente dizer eu tô triste ou eu tô com raiva. E isso se estende para a dificuldade de ler essas emoções nas outras pessoas também. É claro que isso pode gerar bastante estresse, afetar as relações sociais e até mesmo a capacidade de se concentrar e aprender. Certo, mas por que essas diferenças todas acontecem? Muitas vezes, a resposta não está só na mente, mas em como o corpo processa as informações que recebe. Vamos entender um pouco sobre esses sistemas sensoriais. O primeiro sistema é a propriocepção. Imagina que ela é tipo o GPS interno do nosso corpo. É o que faz a gente saber onde estão nossos braços e pernas sem precisar ficar olhando para eles, sabe? É basicamente o nosso senso de lugar no mundo. Depois, e talvez o mais crucial para a nossa conversa, venha a interocepção. Pensa nela como se fosse o painel de controle do nosso corpo. É a habilidade de perceber os sinais internos, a fome, a sede, o coração acelerado, aquele frio na barriga. É a interocepção que traduz uma sensação física em uma emoção. É ela que nos ajuda a perceber que o coração batendo forte pode ser ansiedade, por exemplo. E para fechar o trio, tem a esterocepção. Essa é mais fácil, é como a gente percebe o mundo lá fora usando a nossa visão, audição, tato, olfato e paladar. São esses três sistemas trabalhando juntos que criam a nossa percepção da realidade, tanto a de dentro quanto a de fora. E para tudo isso não ficar só na teoria, olha que legal esse resumo do perfil diagnóstico da própria Adriana Paixão. Dá para ver claramente como os pontos fortes, tipo um super raciocínio lógico, convivem lado a lado com os desafios, como ser mais vulnerável a uma sobrecarga de estímulos ou precisar de um esforço extra para se comunicar. Isso torna tudo muito mais real, mais humano, né? Muito bem, depois de entender os desafios, a grande pergunta é: e aí? O que a gente faz com tudo isso? A boa notícia é que a resposta está em estratégias bem práticas que ajudam a gente a se fortalecer. Aqui tem 4 passos que são um ótimo começo. Primeiro, respire. Parece simples, mas a respiração consciente é uma ferramenta poderosíssima para acalmar o corpo. Segundo, identifique. Tente nomear o que está sentindo, mas sem se julgar por isso. Terceiro, busque apoio. Falar sobre o que se sente ajuda a colocar ordem na bagunça interna. E por último, respeite o seu próprio tempo.
Cada um tem um ritmo para processar as coisas. Ah, e um ponto super importante. Regular a emoção não é a mesma coisa que reprimir, ok? É aprender a lidar com ela. E, gente, falando em apoio, a gente precisa tocar num ponto muito sério: o poder das palavras. É fundamental que todo mundo entenda que a palavra autista não é um xingamento, não é um adjetivo negativo. É simplesmente a descrição correta de uma pessoa com transtorno do espectro autista. É uma condição neurológica. Usar a linguagem certa é o primeiro passo para o respeito e para a inclusão de verdade. A autorregulação é super importante, claro, mas ninguém consegue fazer tudo sozinho. O apoio da família, dos amigos, dos colegas de trabalho, da sociedade como um todo, isso é absolutamente essencial. Vamos ver como esse suporte pode ser construído na prática. Um bom suporte precisa atacar em várias frentes. Ele vai desde terapia e treinamento de habilidades sociais, até coisas simples como adaptações sensoriais. Um fone de ouvido com cancelamento de ruído, por exemplo, pode mudar o dia de uma pessoa. Inclui também educar a família e os amigos e, claro, fazer ajustes no ambiente da escola ou do trabalho. Cada pedacinho desses contribui para um apoio que funciona de verdade. E para a gente ir fechando, aqui ficam algumas dicas bem práticas. E elas valem tanto para pessoas autistas quanto para todo mundo que convive e quer apoiar. Observe seus sentimentos sem se criticar. Evite ficar se rotulando ou se comparando. Use as palavras com carinho, não tenha medo de pedir ajuda, cuide do corpo. E a dica de ouro: lembre-se que viver com mais leveza não acontece do dia para a noite. É um treino, um exercício emocional diário. E a gente encerra com essa frase da Adriana Paixão, que é simplesmente perfeita. No fim das contas, a leveza aparece quando a gente se dá permissão para ser quem a gente é de verdade, e tão importante quanto quando a gente permite que o outro também seja quem ele é. Uma mensagem poderosa sobre autenticidade e